A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. O nosso Jesus maravilhoso, amado, que cura, que liberta, que transforma. Para quem o aceita como Salvador da sua vida, o seu único e suficiente Salvador, Ele leva para o céu de glórias, que abençoa na terra, que livra, que protege, que batiza com o Espírito Santo, que escreve o nome no livro da vida e leva para o céu de glórias para viver eternamente lado a lado com Deus Pai, o nosso Pai Santo e Eterno, nosso Deus maravilhoso. O adorando eternamente na beleza da sua santidade e desfrutando das maravilhas da eternidade. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A oração é o contato direto, instantâneo, presente com Deus. Quando oramos, conversamos com Deus. A palavra do Senhor diz que antes da gente pensar, Ele já sabe o que a gente vai falar. Porque Deus, Ele tem uma visão tridimensional, diferente do nosso. Deus conhece mente, vontade, desejo de coração do ser humano. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele ainda tem a presciência. De tudo Deus sabe antecipadamente. Então, tudo o que você venha falar com Deus, Ele já sabe. Todos os desejos seus sonhos, tudo que você deseja querer para a sua vida, Deus já sabe. Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida. Tudo o que você sonha, tudo o que você quer, Deus sempre tem um caminho melhor do que o seu, do que você pensa ou imagina. Porque Ele é Deus, Ele é um Pai amado, Ele sabe o que é melhor para a gente. E orar é conversar com Deus. E Jesus, o Filho de Deus, deixou uma oração específica, vinda do céu para nós, orar aqui na terra, que é o Pai Nosso. Então quero trazer aqui uma profunda compreensão, uma conscientização sobre o Pai Nosso, que foi a oração que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou para todos na terra. Essa oração ela traz todos os elementos necessários que Deus mostra os cuidados de Deus com a vida dos seus filhos, dos seus servos, do ser humano. De fato que temos outros termos de oração, que é conversar com Deus. Porque orar é conversar diretamente com Deus. Mas Jesus deixa o Pai Nosso para que oramos, para virmos conversar com Deus, dialogar com Deus. Deus gosta de conversar com o ser humano. Ele quer se aproximar do ser humano. Lá no Antigo Testamento, quando Deus se apresentou a Moisés, Ele também queria conversar com o povo. E quando Deus veio lá nas montanhas, que os raios chegaram, os trovões, o povo correu. O povo do Antigo Testamento. Mas Deus conversou com Moisés e o povo saiu do Egito. A profunda conscientização do Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração que nosso Jesus nos ensinou para praticarmos aqui na terra, para conversarmos com Deus. Deus é o Senhor onipotente, onisciente, onipresente, Ele tem a presciência, Deus sabe de tudo antecipadamente. E Ele sabe tudo o que a gente pensou lá no passado, o que a gente iria pensar depois que a gente nascesse, o que iremos pensar no futuro, e Ele conhece o fim de cada criatura, cada ser humano na terra. Ele sabe de tudo. Porque Ele é Deus. Ele é passado, presente e futuro. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Deus criou o começo antes do começo ter começado. Antes de algo vir à existência, antes de algo haver, Deus já havia. Antes de algo vir a existir, Deus já existia. Então Deus existe, tudo via existência, no mundo espiritual e material. E Jesus nos ensina a oração através do Pai Nosso. Eu vou ler aqui, está em Mateus, capítulo 6, que começa do 8 até o 13, vou ler aqui. Diz assim: não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário, antes de vos os pedirdes. Deus sabe tudo o que a gente precisa, do que a gente precisa, de uma forma perfeita, maravilhosa e poderosa, antes de a gente pedir. Quando a gente pede algo, a gente pede de acordo com a vista, do que a gente vê. A gente assimila nossas emoções com aquilo que estamos pedindo. Mas nem tudo que a gente pede é bom para a gente. Como tem coisas que pedimos que também são boas para a gente. Então nosso Deus tem um caminho abençoado, grande, maravilhoso para nós. E Ele apresenta esse caminho para nós. Quando a gente pede algo a Deus, Deus vai apresentar um caminho. Eu tenho esse caminho para você. E esse é melhor, esse pedido aqui, esse sonho, essa realização que vem de mim, do meu querer, é melhor do que a sua realização. Então Deus, quando a gente permite, e se assim Deus quiser,
através da sua soberania, Ele intervém na nossa história e tem um caminho melhor para nós, diferente daquilo que a gente pediu, porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Seguindo aqui a palavra do Senhor, portanto vos oreis assim, Jesus dá ordem e Ele ensina, Pai nosso que estás no céu, Ele identifica onde Deus está, santificado seja o teu nome, o nome de Deus, nosso Pai Santo e Eterno, Jesus, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, mostra, santificado seja o teu nome, a honra e a glória hoje e sempre a nosso Deus Pai Santo e Eterno, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que vive e reina para todo sempre. O nosso Pai Santo e Eterno. Então Jesus diz, santificado seja o teu nome. Jesus declara que Deus é santo, o Filho de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino aqui, eu vou dar um destaque lá na frente, que é venha a nós o nosso reino. Venha o teu reino, vou dar um destaque lá na frente sobre venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Deus é soberano, o nome soberano, ele é o nome da natureza de Deus, do elemento principal de Deus. Um dos principais elementos de Deus, do caráter de Deus, é amor e a soberania, dentre outros características do caráter de Deus. Mas esses são um dos principais. Soberano quer dizer que ele faz o que quer, como quiser, na hora que quer, da forma que ele quer, no tempo que ele quiser, do jeito que ele quer. Deus pode intervir na história de qualquer ser humano nessa terra. Ele pode mudar qualquer situação, por pior que ela seja, por mais impossível que ela seja, porque Deus é o Deus do impossível. Ele intervém em qualquer história através da sua soberania. Deus faz sempre o que Ele quer e o que Ele quiser, de acordo com o seu querer, com a sua vontade, com a sua permissão. Ele pode livrar, como Ele pode permitir. Ele pode abater, abençoar, pode descer como pode subir, pode enriquecer como empobrecer, também pode empobrecer como enriquecer, pode abaixar como pode crescer. Ele pode, faz o que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele abre porta, fecha a porta, mas Ele abre e fecha, abre novamente, fecha, abre, Ele ressuscita, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele mata, Ele destrói, Ele abençoa, Ele livra, Ele cuida, Ele protege, Ele salva. Ele faz como Ele quer. Ele batiza com o Espírito Santo, Ele prepara para a obra. Se Ele quiser, Ele dá dons espirituais, 2, 3, de acordo com a sua vontade, seu querer na vida de cada um. Ele é Deus, Ele é quem manda. A noiva do Cordeiro, a sua igreja, a obra é dele, pertence a Ele, Ele é o dono da obra, da noiva do Cordeiro, Ele é dono do mundo, Ele é dono do universo, Ele é dono das empresas, das riquezas, Ele é dono da terra, de todos os planetas do universo, dos mares, dos oceanos. Onde você olhar, tudo pertence a Deus, inclusive você. Nem o seu espírito, nem a sua alma, nem o seu corpo lhe pertence como ninguém nessa terra. Tudo pertence a Deus e tudo é de Deus. E Deus é soberano. E Ele faz como Ele quiser, tanto no mundo espiritual como no mundo material, porque Ele é Deus. A hora que Ele quiser intervir em qualquer história, Ele intervir, Ele faz como Ele quer, Ele é soberano. Só Ele é soberano. Só Deus, o nosso Pai Santo e Eterno, Criador do céu, da terra e do universo, do mundo espiritual e material, de tudo que existe, só Ele, só Deus é soberano. E sendo soberano, Ele faz toda a sua vontade, da forma que Ele quer, como Ele quiser, de acordo com o querer dEle. Porque Ele é Deus, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. O ser humano é um ser biopsicossocial espiritual. Biopsicossocial espiritual. Quer dizer o quê? Que nós atendemos a 4 modelos. Nós somos um ser espiritual, biológico, psicológico e sociológico. Um exemplo, quando Deus tratou do povo hebreu lá no Egito, espiritual, a presença de Deus, tirando o povo lá com a mão forte do Egito, a Shekinah de Deus, o poder de Deus. Mundo sociológico e psicológico, o ajuntamento das tribos, de pessoas, psicológico e sociológico, as tribos, o ajuntamento das tribos. E mundo biológico, o maná caía do céu, a água saía da rocha. Mundo biológico. Então aqui a palavra do Senhor, como Jesus ensina a orar o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Deus trata do ser humano no mundo biológico, que faz parte da essência e desse modelo do ser humano, ser
biopsicossocial e espiritual. É o que somos. Então aqui fala, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Então Deus trata dos seus filhos no mundo biológico. Deus alimenta, Deus abençoa. Ele trata dos seus filhos no mundo biológico. Deus é um Deus que cuida de nós em todos os mínimos detalhes. Continuando aqui a oração de Jesus. Perdoa nossas dívidas. Perdoar. Amor de Deus com seus filhos, ser humano. A gente erra e Ele perdoa, porque Ele é Deus. Ele é misericordioso. A palavra só diz que as misericórdias lá nos Salmos se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, glória a Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. Deus nos ensina a amar o próximo, a perdoar ao próximo. Temos empatia, que é sentir a dor do próximo. E Jesus, ele tinha empatia. Quando ele via a dor de alguém, ele sentia aquela dor. E ele via operar um milagre. E ele perdoou. Na cruz ele disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então Jesus ensina aqui no verso 12 do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele ensina a perdoar e amar. Deus é fiel. E não nos induz à tentação. Se você orar e pedir a Deus para Deus te libertar de algo que você não consegue se libertar, que te leva a tentar, Deus é justo, fiel, para te libertar desse algo que você não consegue se libertar, para a honra e glória do santo nome de Deus, porque Deus é fiel. Só Ele tem o poder, daquilo que você não consegue tirar, Ele vem, te liberta e tira, porque Ele é Deus, Ele te criou, Ele te conhece, tem o poder sobre tudo. E não nos induz à tentação, mas nos livra do mal, livrar de todo o mal. Todo o mal Deus livra. Seja espiritual, seja carnal, seja do mundo. Atendemos essas três áreas do mundo. Espiritual, a ação do inimigo. Carnal, do ser humano mal intencionado. E do mundo, do sistema do mundo. Do que o mundo tem para trazer, para danificar você. Deus te livra nessas três áreas. Espiritual, do inimigo e seus anjos. Carnal, do ser humano mal intencionado, que vem para te destruir, você e sua família, para arrasar com você, acabar com você, para destruir. Deus te livra do ser humano mal intencionado e do mal que existe no mundo. Doenças, acidentes, tragédias, mortes, assaltos, perseguições, todo o mal, vírus, catástrofes. Deus livra os seus filhos e sua parentela de todo o mal que existe no mundo. Continuando aqui a oração que Jesus deixou. Porque teu reino, o reino pertence a Deus. Teu poder e agora para sempre, amém. Jesus declara aqui que de Deus é o poder, é a glória, hoje, sempre, eternamente. O poder pertence a Deus. A glória e a honra sempre será de Deus, hoje, sempre e eternamente. O homem, o ser humano, a mulher, o indivíduo, não é nada sem Deus. O indivíduo, o ser humano, para ele funcionar bem, ele tem que ter Deus na sua vida. E só pode ser feito através da confissão de pecado, nascer novamente, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele aceita Jesus, Deus começa a trabalhar com ele. Vem uma vida de santificação, Deus trabalhando, tirando, o Espírito Santo de Deus trabalhando no indivíduo, no ser humano. Vai trabalhando, ele vai cada dia mais santificando, trabalhando. Algo de errado que ele fez no passado, hoje não faz mais. Algo de errado que ele fez hoje, amanhã não faz mais. E esse trabalhar de Deus perfeito, até chegar numa condição melhor naquilo que Deus quer que chegue. Porque nós não somos salvos pelos nossos méritos. Não, pela graça de Deus, pelo amor das nossas vidas. Santificar não quer dizer que ninguém é santo igual a Deus. É procurar santificar cada dia mais, ser parecido com Deus, fugindo do pecado, das coisas erradas. E aquilo que você não consegue tirar, ora, pede a Deus, Deus me liberta disso, tira isso de mim. E Deus, aquilo que você não consegue tirar, porque eu sei que é difícil, Deus vem, liberta, tira e transforma cada dia mais você numa nova criatura, do jeito que Deus quer que você esteja, porque Deus é fiel. Porque teu reino, o poder, a glória para sempre, amém. A honra e a glória sempre será de Deus. A honra e a glória eternamente, sempre, do nosso Pai Santo e Eterno, do nosso Deus maravilhoso. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre, eternamente. Tudo existe porque Deus permitiu e Ele quis
que viesse à existência. Deus tem o controle de tudo que existe, do mundo espiritual, material, do universo, da terra, da tua vida, da tua família. Glória a Deus. Porque teu poder e a glória é para sempre. Amém. Hoje, sempre, eternamente. A honra e a glória sempre será de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Deus. Hoje, sempre e eternamente. Tudo o que você fizer, faça para a honra e para a glória de Deus. Eu falei aqui que eu ia dar um destaque na palavra do Senhor, nessa oração, que é a oração que Jesus trouxe para nós, que era o Pai Nosso. Ele diz assim na oração: venha o teu reino. Está aqui a oração na palavra de Deus. Venha o teu reino. Ele não disse vai o teu reino. Ele disse venha o teu reino. Jesus, quando ele sai do deserto, que ele vence o diabo em 4 áreas, na fome, no poder, na glória e na fama, como ele sempre vai vencer o diabo, sempre, como nosso Deus sempre vence o inimigo, o diabo. Ele, assim que ele sai do deserto e ele vai começar o seu ministério, ele dá 2 declarações. Primeiro ele diz, arrependeu-vos. Ele manda se arrepender. E outra, porque é chegado o reino de Deus. Ele não diz que é chegada a religião. Ele diz que é chegado o reino de Deus. Jesus, venha a nós o teu reino. Não vai o teu reino. Ele trouxe o reino e não a religião. Religião é algo no mundo que é ruim para a vida na terra. Pessoas matam e destroem vidas por causa da religião. Jesus trouxe o reino, mas a religião era um perigo para a vida. Porque por causa da religião, pessoas matam e destroem. Nunca confunda o reino de Deus com a religião. O reino de Deus é único, é o cristianismo. É a representação do reino de Deus na terra. Mas a religião existe muitas. Hinduísmo, budismo, islamismo. O budismo, Siddhartha, Buda, um cara que nasceu lá no Nepal, que não tinha nada de espiritual, nada, que mostrou apenas ações legais. Ele veio de uma família rica e se quis desprover dessa vida que ele tinha. E pegaram esse cara e fizeram dele um mártir, Buda. E esse cara, ele é, como posso dizer, ele é adorado lá no Nepal, onde tem o budismo. Um cara que não tinha nada a ver, nada, apenas saiu de uma vida, de uma condição de vida melhor para viver com pessoas mais simples, mais humildes. E esse cara, erradamente, ele é adorado. E a religião budista é em referência a Buda, um cara que nasceu lá no Nepal. E o hinduísmo, hein? O hinduísmo, onde eles acreditam lá na Índia, na reencarnação, completamente diferente do que Deus deixou. A palavra do Senhor diz, quando morre, segue-se o juízo. Ninguém volta à vida. Quando morre, com Cristo, céu. Sem Jesus, inferno. A chance é aqui na terra. Não existe reencarnação de pessoas, de animais. E lá o hinduísmo, eles acreditam nisso. Eles adoram animais, vacas, elefantes. E o islamismo, hein? Maomé é uma grande fraude. Um cara que nasceu lá em Meca, na Arábia Saudita, no ano 600 depois de Cristo, ele fala que o anjo Gabriel visitou. E ele viajou no cavalo alado, lá de Meca, na Arábia Saudita, até Israel, lá em Jerusalém, onde hoje é o domo da rocha, onde Abraão sacrificou Isaac, que os islâmicos dizem que era Ismael, totalmente fora da Bíblia. E ele disse que lá ele viu subir aos céus, ele viu Moisés, depois ele volta nesse cavalo alado, um cavalo com asas, e quando ele chega lá em Meca, já tinha 150 mil pessoas esperando ele. Uma grande mentira. Ele era um desertor, ele era um ladrão. E ele cria o islamismo, uma religião que mata por causa dela própria religião. Então a religião é um perigo. Jesus não trouxe religião. Jesus trouxe o reino de Deus para ser aplicado na terra. Venha a nós o teu reino. O reino dos céus ser aplicado aqui na terra, na sociedade. O reino dos céus aplicado na cultura, na política. Em todas as áreas da sociedade, venha a nós o teu reino para ser aplicado para modelo de vida da sociedade na terra. Não é vai o teu reino, é vem o teu reino. Então, quando o indivíduo traz
o reino de Deus para a terra, ele automaticamente ele está abençoando a terra. Glória a Deus. Porque ele traz o reino de Deus para a terra. Deus é grande, é maravilhoso. Então, quando Jesus traz o Pai Nosso para nós, ele traz elementos necessários para a vida, a qual cada palavra do Pai Nosso, poderosa, grande, maravilhosa. Quando você ora o Pai Nosso, você conversa com Deus. Conversar com Deus é algo instantâneo. É a sua alma, o seu espírito conversando com o Pai Santo e Eterno, aquele que lhe criou, que permitiu você vir à existência, que faz você mais do que vencedor. Só o fato de você nascer, quando você vê esses 599 milhões de genes, né? Você vence, você vem à existência. Você já venceu, você já nasce vencedor, você nasce com genes fortes. Você tem as características do teu pai e da tua mãe, mas seu caráter é diferente, é completamente singular. Tudo que Deus criou é perfeito, ninguém é igual a ninguém. Deus colocou cada ser humano diferente do outro, com características diferentes. Lembramos nossos pais, nossas mães fisicamente, mas temos um caráter diferente. Nosso Deus é perfeito, então a gente já nasce vitorioso. Quando nascemos, né, Deus já permite a gente nascer. E quando você nasce, Ele tem um projeto de vida para você lindo na sua vida. E incluído nesse projeto de vida, que é o principal, é você aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para ter direito a morar no céu de glórias. E através do Pai Nosso, a qual eu citei aqui, que foi a oração que o nosso Jesus deixou, você trazer para a terra o reino de Deus, para ser aplicado em todas as camadas da sociedade. Venha a nós o teu reino, é para ser aplicado na terra, sobre e acima do sistema do mundo. Então, por isso que Jesus trouxe o Pai Nosso, a oração de Deus perfeita, que traz todos os elementos necessários que o ser humano precisa. Além de, claro, as orações que fazemos nas nossas particularidades. Deus é grande e Deus é maravilhoso. Aceite o Senhor Jesus para morar no céu de glórias. E a honra agora, hoje será sempre e eternamente nosso Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ora o Pai Nosso.